Olá, meus queridos do Piorano 2024. Vamos para mais uma aula. Nós estamos na aula 38, são 52 aulas do jogo da vida. Então, faltam 14 semaninhas para terminar o ano. Se você ainda não começou, se você está fazendo de qualquer jeito, ou do jeito que dá, ainda dá tempo de você começar. Se você começar agora em setembro do ano que vem você já termina. Leia os livros porque tem tudo a ver com a aula. Este mês é sobre inteligência emocional. E os livros estão, assim, extraordinários, falando sinceramente para vocês. E está me ajudando demais emocionalmente. A semana é sobre emoção e sentimento. Aqui, no Jogo da Vida, a gente vai cuidar, desde janeiro a gente está cuidando das 12 áreas da nossa vida, né? Que é sentimental, financeira, etc, etc, etc. Então, esse mês é sobre a inteligência emocional. Essa semana, você tem nas mãos a oportunidade de fazer algo diferente, algo novo e fazer o que precisa ser feito. Que tem coisas que, se você quer mudar o destino da sua história, se você quer escrever a sua história, então você precisa fazer certas coisas. Então vamos parar de deixar para depois o que pode ser feito agora. Eu estou aqui de uniforme porque eu voltei a trabalhar fora e o pior ano foi dado ontem, que foi quarta-feira, então eu só consegui trazer para vocês hoje, na quinta-feira, tá? Então qualquer previsto que tiver, vocês já sabem que é por causa disso, porque eu tô trabalhando fora, então tá sendo um pouco complicado conciliar as coisas, beleza? É para ler Jó capítulo 2, que vocês já conhecem a história de Jó, né? Muita gente conhece. Que ele foi acusado, ele teve a primeira acusação e perdeu muitas coisas e teve a segunda acusação. Passou por aflições, dores, mas Jó não reclamou e ainda disse para sua esposa: você fala como uma louca, você pode ser grata, você só vai ser grata ao Senhor quando Ele te der coisas boas. Se você soube agradecer, ficar feliz na hora boa, que você também agradeça na hora que não tiver tão bem assim. Então, que você não seja aquela pessoa interesseira, que você só é grato quando está tudo bem. Então, é uma troca. Eu só agradeço se o Senhor me der isso. Eu só vou te servir se o Senhor me der aquilo. Que você não seja essa pessoa interesseira, mas que você o adore, tanto na bonança, quanto quando não estiver tão bom assim, tá bom? Porque o verdadeiro amor, ele não se vangloria, ele não busca seus próprios interesses, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo crê. Então que você tenha esse verdadeiro amor e não busque os seus próprios interesses. Porque Deus não é Deus de barganha, sabe? Não é Deus de barganha. Então, se você é desse jeito, precisa melhorar nessa parte aí. Por que que trouxe, né, o capítulo 2 de Jó? Porque Jó era inteligente e emocional. Então, que você leia o livro de Jó para você entender como que você reagiria se você fosse Jó. Você teria a inteligência emocional que Jó teve? Foi complicado, hein? Foi desafiador o que Jó passou. Ter inteligência emocional é ter o domínio próprio. Você é uma pessoa que tem o domínio próprio ou você é desequilibrado totalmente? Você sabe fazer gestão das suas emoções? Por quê? Quem tem o domínio próprio, quem governa as suas emoções, ele prospera. Sabe por quê? Porque emoção tem muito a ver também com finanças. Se você não estiver balanceado emocionalmente, qualquer tristeza que te acontecer, qualquer coisa que te acontecer, você já vai no shopping gastar, ou você faz uma comprinha para poder se sentir mais feliz. Se você não tiver um controle emocional, você vai comer demais, você vai comer as suas emoções. Então, esse mês é o mês de você controlar as suas emoções e os seus sentimentos. Não tome decisões quando você tiver com as suas emoções na flor da pele, entendeu? Deu uma tristeza, você tá com as suas emoções abaladas, não vai lá e come tudo. Não vai lá e fecha o negócio. Não vai lá e prometa as coisas quando você estiver emocionado. Pensa com a sua razão. E se você estiver emocionado na hora, pede um tempo. Posso te responder depois? Entendeu? Para baixar essa emoção. Ou pode ser que ela suba se você estiver com poucas emoções aí, né? Pode ser que suba. Então, dê um tempo. Peça um tempo para você dar uma resposta com a sua razão e não com a sua emoção. Que você venha explodir quando tiver de explodir.
Na aula falaram sobre Jesus, que muita gente não concordava com o que o Pablo está fazendo, porque se fosse Jesus no lugar dele, será que Jesus faria isso? Aí ele deu mais uma aula lá e deu vários exemplos. Por quê? Porque Jesus explodiu. Jesus era perfeito e ele explodiu na hora que tinha que explodir, entendeu? Ele virou lá a mesa, ele chamou algumas pessoas de raça de víboras. Então, há momentos que você precisa explodir, só que você está no controle. É como se você tivesse uma bomba atômica na mão, só que você tem o domínio de quando você vai acionar essa bomba. E não o exterior que vai acionar essa bomba para você, mas você tem o domínio sobre isso. Que tem horas que você precisa explodir. Olhando para os comportamentos de Jesus, Jesus era muito duro com os fariseus. Sobre a política, gente, vocês não têm noção como é estar lá dentro. Você acha mesmo que se ele ficasse todo bonzinho, amiguinho de todo mundo, o mundo inteiro ia conhecer ele como ele está conhecido por tudo que está acontecendo? Ele está fora da casinha. Só repara os debates. Ele está fazendo exatamente o que ele nos ensina na aula, que é não ligar para o que os outros vão pensar, você mesmo governar a sua vida. Esse tipo de coisa, você ir para cima. Exatamente tudo que ele explicou no ano passado, tudo que ele fala nesse ano, ele só está fazendo o que ele nos ensina, entendeu? Então ali é na prática. Então aprende em vez de ficar falando. Seja desapegado. Se alguém te odeia, é porque você carrega algo que essa pessoa não dá conta de carregar. Você tem inimigos? Tem alguém que te odeia aí? Tem alguém que fala mal de você? Lembra que ele já falou nas aulas que quem fala de você tá trabalhando para você de graça? Então todo mundo que está falando mal dele tá trabalhando para ele de graça. Olha que coisa boa. Então que a gente venha fazer isso também. Não fica preocupado com o que os outros estão falando. Se eles estão falando, eles estão, né, trabalhando para você. Simples assim. Uma das coisas que faz você saber que tem inteligência emocional é confrontar as pessoas. Quando você vê algo que você precisa resolver e você precisa confrontar alguém, você arrega, fica procrastinando, ai, mas eu vou ter que dar de cara com as pessoas, e aí vai dar problema, essa pessoa vai ficar bicuda e vai ficar uma situação difícil. Isso significa que você não tem inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional vai para cima e resolve o que precisa ser resolvido. Outra coisa, estude sobre programação neurolinguística. O que significa o quê? O que é programação neurolinguística? É fazer o seu cérebro se comportar do jeito que você quer, entendeu? Você que vai dominar. Por mais que você seja aí, dá vontade de chorar, mas o seu cérebro vai se comportar da maneira que você se propôs a isso, entendeu? Então estuda sobre isso. Alguém perguntou na aula sobre as 48 leis do poder. Eu nem sei o que é isso, mas eu vou pesquisar. Mas eu já estou passando aqui para vocês. E ele falou que só dá para seguir 14 dessas leis, porque o resto são leis anticristãs. E aí você acaba ficando uma pessoa má. Então, dessas 48 leis do poder, só dá para seguir 14 delas. Se você entende algo sobre isso, conta nos comentários pra gente. De uma maneira simples, se você puder, pra gente entender melhor, tá? Nós estamos falando sobre o jogo da vida. A vida é um jogo. Então, tudo que está acontecendo na política, entenda que é um jogo, tá? Ele está simplesmente jogando. E você tem a mesma força de tudo que ele está fazendo, você tem a mesma força. Você só não sabe disso porque você não se coloca em teste para poder ficar mais forte nas suas emoções. Se você não vai para cima, não tem como você ficar mais forte. É como academia. Se você não faz academia, você não tem como levantar um peso pesado, né? Então é treino. Se coloque em situações desafiadoras, vá para cima, não fuja de problemas, resolva os problemas. Como que eu posso testar o meu nível de inteligência emocional? Vou fazer umas perguntas aqui para você e você vai saber mais ou menos qual é a sua porcentagem. Quando você fica entediado, você dá conta de ficar mais ainda? Ou você fica desesperado querendo sair do tédio? Se você fica desesperado, é porque você tem baixa inteligência emocional. Agora, se você dá conta de ficar no tédio ali de boa, você tem um nível mais elevado. Segunda pergunta, quando alguém fala mal de você, você dá conta de zoar com essa situação? Quando alguém ri da sua cara, tira sarrinho, você dá conta de zoar com essa situação? Ou você fica por dias pensando sobre isso, sofrendo sobre isso? Se você dá conta de zoar, seu nível também já é bom. Terceira pergunta, quando você perde um negócio, quanto tempo você fica angustiado pensando nessa perca?
Você fica segundos, horas, dias, meses ou anos. Já faz anos que você perdeu um grande negócio e você ainda continua pensando sobre isso. É isso que fala sobre desapego. Para você conquistar uma inteligência emocional, seja desapegado das coisas. Aconteceu isso? Bola para frente, entendeu? Que o seu passado sirva só de lição para você não cometer o mesmo erro. Mas não fique preso nesse passado, porque senão o seu nível de inteligência vai ser muito baixo. Quarta pergunta: quando alguém precisa ser confrontado por você, você arrega ou você parte para cima? Eu era do tipo que arregava. Agora eu já tô partindo mais pra cima. Então a inteligência emocional tá subindo aos poucos. Gente, sério. Desde o ano passado que eu faço, né, o pior ano, e eu mudei demais. As pessoas não me reconhecem mais, gente. Sabe, eu era do tipo que engolia tudo que falavam. Agora eu já melhorei muito. Eu não vou falar que eu tô 100%, sabe? Porque cada dia a gente vai melhorando um pouco, sabe? E talvez eu nunca chegue aonde eu quero mesmo, né? Porque perfeição aqui nessa terra não existe. Mas assim, eu tô muito saudável emocionalmente, vou falar. Foi tudo resolvido, as tretas que eu tinha, sabe? E outras coisas mais. Então, eu tô muito feliz com isso e eu só tenho a agradecer a vida do Pablo, porque ele me ajudou muito, muito, muito na área espiritual, na área emocional, sabe? Na área espiritual, na área emocional. Eu precisava perdoar, primeiro a mim mesma, porque eu não me perdoava por muitas coisas. Os livros, os filmes, as modelagens, sabe? Tipo, 2 anos quase fazendo isso, não tem como você não virar uma chavinha. Então, se você não sabe, eu tenho playlists aqui no canal. Tem playlists dos melhores livros que eu li desde o ano passado. Dos melhores livros tem playlist, tá? Então vai lá, dá uma ouvida na playlist, procura o resumo do livro, se você não tem tempo para ler, para ouvir o livro, procura o resumo, ou então coloca numa velocidade maior. Eu ouço em 1,25, porque eu não dou conta de 1,50, senão eu não consigo entender o livro. Ou então, se eu tomei sem tempo, eu pego e ouço o resumo do livro, mas faz, porque pode ser que você perca a oportunidade de dar uma virada aí na sua vida, de fazer uma mudança de rota na sua vida. Quinta pergunta: você é apegado a pessoas? Sabe? Você fica naquela sofrência, porque eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso, porque senão a pessoa tal. Desapegue. Desapegue de coisas, desapegue de pessoas, sabe? Eu não estou dizendo de esposa, né? Esposo, filhos, né? Não é isso. Mas assim, se você tá preso emocionalmente num amigo que não te deixa crescer, você sabe que se andar com as pessoas você não vai crescer, desapega. Sabe que tudo que falarem sobre você, tudo na vida é uma narrativa. E às vezes essa narrativa é uma história que alguém conta, uma história errada sobre você, querendo te prejudicar. A narração é dentro da cabeça das pessoas. Qualquer problema que você vê com alguém, pensa assim, é só narrativa. E é uma narrativa errada. É a história que estão contando sobre você. Mas você sabe a verdadeira história sobre você, né? Esse é um código que você precisa pegar. As tarefas da semana é o seguinte: o livro é O Poder da Presença, o filme é Perfume de Mulher, modelagem é Carol Marçal, texto bíblico é Jó e o jejum é para você ficar sem o café da manhã. Certo? Espero que eu tenha passado da melhor maneira possível aqui para vocês, que vocês entendam e faz as tarefas que tem tudo a ver com a aula, tá? E você vai entender perfeitamente. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.